Doutor Renato, a Natália Paz. Doutor Renato, o senhor fala em decreto. Bolsonaro soltou das armas e o STF derrubou e piorou a situação. Ou seja, um decreto não vale de nada? Olha, aconteceu isso pelo mau uso do direito por parte do presidente. Eu tenho falado, a questão da arma foi o seguinte: o referendo de 2005 revogou o Estatuto do Desarmamento. Ponto. Está escrito na lei. Lei 9709 de 98, salvo engano, que diz lá, trata dos instrumentos de democracia direta, referendo, plebiscito, iniciativa popular de lei. Sobre o referendo específico, o artigo 2º, parágrafo 2º, diz que quando a matéria é levada para votação da população, se a população rejeitar, fim de papo, está revogado, no caso a lei está revogada. Tá? O Estatuto do Desarmamento, na melhor das hipóteses, foi revogado o artigo 6º, ou na pior das hipóteses, o artigo 6º e o artigo 35. O artigo 6º é aquele que delimita o acesso às armas a uma meia dúzia de categorias profissionais. E o artigo 35, ele proíbe completamente o comércio de armas. Então, o referendo revogou esses dois porque a população quer o acesso às armas. Aí a gente vai na Constituição. Artigo 170, parágrafo único, diz que o livre comércio aqui é garantido. E se o referendo impediu a proibição da venda de armas, então o artigo 170, parágrafo único, garante a venda de armas no país. A Constituição garante com base no referendo. Mas o referendo revogou e todo mundo se fez ali de... Como é que ali se fez de morto, né? Ninguém viu, ninguém ignoraram. Por que ignoraram? Porque são os políticos de esquerda que dominam as instituições de Estado. Para eles é conveniente, independente do referendo, o povão é ignorante mesmo, continuou valendo o Estatuto do Desarmamento. O referendo deixou de ser referendo, passou a ser uma consulta de Ibope, que não vale de nada. Esse que acabou. Mas aí o que acontece? Já ficou no inconsciente coletivo a ideia de que armamento era proibido aqui. E chegou a gestão Bolsonaro. E Bolsonaro queria que a população tivesse o armamento por duas razões. Primeiro, para fazer valer o referendo. Segundo, porque o povo armado jamais será escravizado. Ele já disse isso naquela reunião que foi divulgada de uma forma ilícita pelo juiz do tribunal, que está aposentado hoje. Então, por duas razões. E terceiro, pela legítima defesa. Qual é a questão aí? A legítima defesa, ela é inerente, ela é vinculada ao direito à vida. Se você tem, a Constituição garante o direito à vida, você não pode ter negado o seu direito à legítima defesa. Não tem sentido. Tem situações que o Estado não tem como garantir a sua proteção. E você vai ter que se virar sozinho. Legítima defesa é uma garantia de caráter biológico. É inerente ao instinto de sobrevivência de qualquer animal. Racional, como ser humano, e irracional. Então, mas mesmo assim está prevista no Código Penal. Tranquilo. O que eu quero dizer com isso? Legítima defesa é cláusula pétrea. É cláusula pétrea. Bom, é cláusula pétrea, mas a gente não tem determinados instrumentos para o exercício da legítima defesa porque o sistema, o mecanismo, não quer fazer valer a vontade popular. Aí vem o presidente da República por um decreto, seria muito simples, como chefe de Estado, ele pode editar um decreto para regulamentar e dar execução, dar fiel execução às leis, está no artigo 84, inciso 4, ele edita um decreto, reconhecendo que o Estatuto do Desarmamento foi revogado pelo artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 9709 de 98. Ele está reconhecendo o óbvio. Reconhecer o óbvio, ele, por decreto, ele vai regulamentar o acesso às armas, tanto posse como porte de armas. Tá? Regulamentar o quê? O acesso às armas para viabilizar a legítima defesa, que é uma cláusula pétrea. Não precisa estar escrito na Constituição, mas é uma garantia de natureza constitucional vinculada ao direito à vida. Simples. Mas aí o legislador não gostou, vai mandar um decreto legislativo para revogar. Não pode fazer isso. O decreto legislativo só revoga o decreto presidencial
quando o presidencial extrapola o poder regulamentar. Está escrito isso. Artigo 49(5) da Constituição. Extrapolar não é eu achar que extrapolou. É mostrar lá onde o que o presidente escreveu que tem alguma regrinha na Constituição que ele descumpriu. Uma regrinha que descumprida que eu, a Camila, a Cici, qualquer um que está aqui batendo papo com a gente, nos assistindo, tem condições de reconhecer. Tem que ser uma coisa objetiva. Não é manipulando princípios, é reinventando o significado das palavras, gritando, batendo na mesa. Não é assim que se revoga decreto presidencial. Ah, mas o decreto legislativo foi editado para isso. Ok, ignora esse decreto legislativo. O presidente não reconhece ele como válido. Ele foi abuso do poder legislativo e faz valer o decreto presidencial. Ah, não vou cumprir. GLO. Bota as Forças Armadas para fazer valer o decreto. Um poder bem exercido, ele se faz valer, ele se faz respeitar. Mas também outra balela que se criou, tal do presidencialismo de coalizão. Se vendeu a ideia de que a Constituição, como está, torna o país ingovernável, né, com base no que se ensinou nas faculdades, se inventou o presidencialismo de coalizão. O que é isso? É o presidencialismo do jeitinho, das articulações, dessa politicagem que vigora no país hoje. Coalizão, estou sendo generoso, é de cooptação mesmo, que a gente viu que aconteceu nas últimas décadas. Né? Como se o presidencialismo só pudesse ser exercido de uma forma legítima, dessa forma. Isso é mentira. Ah, mas por que as medidas provisórias do Bolsonaro foram engavetadas pelo Rodrigo Maia? Sequer foram levadas à votação. Abuso do poder legislativo. Crime contra a segurança nacional, artigo 18. Inviabilizou o livre exercício dos poderes da União, de um dos poderes da União. Um projeto aprovado nas eleições sequer foi levado à apreciação pelo Congresso Nacional. Quando se deixa engavetar uma medida provisória, está se burlando uma regra constitucional que diz o seguinte: quando a Câmara não vota o projeto em um determinado período de tempo, a pauta trava. Tudo que estiver em andamento lá para, e a medida provisória será prioridade de avaliação. E deixar engavetar significa o seguinte: o presidente da República não existe, eu não gosto dele, eu não vou deixá-lo governar porque ele é um cara conservador, não é um progressista, não é um comunista igual a mim. Né? E ele não quer fazer o presidencialismo de coalizão, que a gente sempre gostou, a gente sempre se deu bem, a gente tem um apartamento bacaninha lá indo frente para a praia, lá na Vieira Solta, Delfim Moreira, aí em São Paulo, nos bairros nobres, a gente não tem uma casa bacana. Então, não, ele não vai governar. Né? E se vendeu aí, tudo vai se aceitando. Ah, eu não gostei dessa medida provisória que deu ao presidente o poder de indicar reitores fora daquela lista tríplice. Aí chega o presidente do Senado e devolve, que violou a autonomia universitária. Ou seja, pega um princípio que tirou da cartola, não sabe nem o que significa isso, devolveu. E se aceitou. Pode se devolver medida provisória? Pode. Desde que o conteúdo da medida provisória seja um conteúdo objetivamente inválido, criminoso, que desrespeite alguma regra constitucional, né, que crie algo absurdo. Aí devolve-se. Para que vai levar à votação uma coisa criminosa, uma coisa ilícita, uma coisa inválida de uma forma objetiva? Então, assim, o exercício do poder, sobretudo por parte do executivo, ele é muito mal feito com base no sistema de direito vendido nas universidades, com base no que se criou costumeiramente no âmbito da nossa política. Então, se vendeu a ideia de que o presidencialismo não funciona. E agora quer se cogitar o semipresidencialismo. O semipresidencialismo, com o que a gente tem aí, é uma aberração. Se com o presidencialismo já está ruim, com o semipresidencialismo, significa o seguinte: presidente, o senhor foi eleito, mas fica no cantinho ali. Tá? Quem vai governar é o primeiro-ministro, que é dos nossos, com os ministros que também são nossos aqui. O senhor fica no cantinho, o senhor não dá pitaco. Imagina, com esse tipo de gente que a gente tem nas instituições, um semipresidencialismo no país. Né? A narrativa é criada
para jogar a responsabilidade do presidencialismo, que não funciona, que no fundo é porque o presidente é inconveniente para o mecanismo. E eles querem o semipresidencialismo para ficar a melhor maravilha para uma cleptocracia. E a população ignorante é influenciável pela maioria. Você convence a maioria, vai ter adesão dos indecisos, que os indecisos não vão defender algo sozinho, em sentido contrário. Isso é do ser humano. O ser humano, por conforto, por medo de errar, medo de sofrer críticas, ele segue a maioria. É o viés de confirmação, ser heurística pura. E seguir a maioria significa o seguinte: se todo mundo erra, eu erro também, mas eu fico escondidinho. Não recebo críticas nenhuma. Por que a população é tão insegura, né? Se deixa cair no conto do vigário, a maioria cai, ela cai também. Né? Você questionar é difícil. Você decidir as coisas sozinhos é difícil. Então, o problema do decreto do presidente não é que o decreto não tenha força. O decreto ele pode fazer muitas das coisas. Essas ideias que eu estou falando, de reconhecimento de decisões ilícitas, de leis ilícitas, isso não está escrito em manual. Porque o manual vende que o STF tem a última palavra sempre. O manual não diz, quando o STF emite decisões aberrantes, o que se faz. E eu estou falando do decreto do presidente, resolve o presidente como chefe de Estado. É embasado no artigo 2º, artigo 78 e o artigo 762, que é o 142. Tem que saber raciocinar com o que tem aí. Raciocinar com o poder que foi obtido nas urnas. O decreto tem muito valor. Tem que saber utilizá-lo nesse contexto que a gente está vivendo. 11 horas. Avenida Paulista. Para gritar pela nossa segunda independência. Te espero.